Olá, eu me chamo Luciana Neri e sou a coordenadora dos cursos de graduação da Faculdade Sudoeste FASU. A FASU é a faculdade da Unigrade. A Unigrade é uma empresa de pós-graduação que atua aqui na região Sudoeste há quase 10 anos, ou, aliás, há mais de 10 anos, né? A gente completou 10 anos agora, no iniciozinho do ano. E a gente tem, desde 2019, as graduações em gestão de recursos humanos e em gestão hospitalar. São cursos de graduação tecnológica, são cursos superiores, ou seja, curso superior que dá direito às pessoas, aos nossos alunos, a fazerem pós-graduações, a concorrerem a vagas do ensino superior, que exige ensino superior nos concursos públicos e etc. E de curta duração, né? O curso de recursos humanos em 2 anos e o curso de gestão hospitalar em 3 anos. Os cursos superiores tecnológicos têm como características principais o direcionamento para o trabalho, ou seja, são cursos direcionados para você que é trabalhador, para você que quer trabalhar, né, para atender às necessidades, às demandas locais. E por isso a gente tem nos cursos, né, os projetos muito práticos. Esse projeto se chama RH na Prática. O objetivo dele é trazer para os nossos alunos, para o nosso público, para as pessoas que discutem para a gente o RH, discutem com a gente aqui o RH na região Sudoeste, como é que ele tem acontecido, né? Então, desde o ano passado que a gente entrou nesse processo de pandemia, a gente faz esse projeto aqui online e a gente já fez ele desde o início do curso ao vivo. Então, hoje a gente vai receber, acho que o 10º convidado do RH na prática. Nós já discutimos aqui, nós já conversamos aqui sobre recrutamento, seleção, sobre as empresas, sobre o mercado local, com a RH da DAS, com a RH da TU, com Joab, Monique da DAS, Joab da TU, com Nayane da Merca, com o Yara da Apoio Broker, com Cláudia. Gente, foi tanta gente que eu agora nem me lembro. E hoje a gente tem o prazer e a honra de conversar com o Murilo Essa. Ele já está por aqui, nosso convidado. Olha, Ana Moreira, Ariana Moreira, muito obrigada pela presença. Thierry está aqui com a gente. Advogada Paula, Alan Ribeiro, muito obrigada. Nossa, a live hoje está bombando. Roque Herbert, obrigada. Roque, acho que é nossa aluna aqui da pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Ele está aqui, Murilo. Vou convidar Murilo. Pronto, acabei. Vai chegar e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a prática e sobre os processos de RH. Murilo, muito obrigada. Vamos ajustar aqui. Aí, pronto. Tudo bem, querido? Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter você aqui conosco. Boa tarde, Luciana. A honra, na verdade, é toda minha. Quero agradecer, né, pelo convite. Sempre me sinto honrado em falar com você e estou muito feliz em poder contribuir, participar aí desse momento, né, de conteúdo com os alunos da Faculdade Sudoeste e de todos aí que estão nos visualizando. Me parece que tem um monte de gente da prática aqui também chegando, ainda bem, sejam todos muito bem-vindos. A prática, Murilo, eu já apresentei, né? Vou repetir, é sócio-diretor da Prática Serviços Terceirizados. Então, eles fazem a administração de condomínios. Esse final de semana, né, naquele condomínio lá que eu frequento, que é administrado pela Prática, os 3 porteiros que me viram falaram: eu lhe vi, viu? Vou participar da live. E aí eu falei, participe, venha estudar com a gente também, tá? Murilo, fala um pouquinho da prática pra gente. É uma empresa que atua não só em Vitória da Conquista, mas em Vitória da Conquista, Guanambi, né? Como é que começou? Como é que é a atuação da prática? Quantos colaboradores tem? Apresenta a tua empresa pra gente. Legal. Meu nome é Murilo Essa.
Eu trabalho com terceirização de serviços há mais de 10 anos. Decidi empreender faz 5 anos, né? A prática está no seu ano 5 de operação no mercado de terceirização de serviços aqui em Vitória da Conquista e também em algumas cidades na Bahia. Nós somos uma empresa especializada na prestação de serviço de portaria, de limpeza, jardinagem, apoio logístico e trabalhamos também com a prestação de serviço de transporte, né, de translado de funcionários para empresas. A prática também tem uma atuação no segmento de administração condominial e nesses 5 anos conquistamos bastante espaço nesse mercado de terceirização. Nós nos consideramos os pioneiros em terceirização de serviço em toda a região, por todo o diferencial que a nossa empresa oferece para o mercado. A prática hoje Suzana está falando aqui, a prática é diferenciada, referência em toda a Bahia. Quais são as cidades? Você aqui em Conquista, quais são aqui as cidades aqui da microrregião que vocês atuam também? Obrigado, Suzana, aí pelo comentário. Sem dúvida, somos uma referência. Hoje nós atendemos, a nossa sede é em Vitória da Conquista, mas também prestamos serviços em Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Feira de Santana, Simões Filho, Salvador e adjacência, tá? Esses aí são os municípios principais onde nós temos aí algumas unidades de negócio com mão de obra apropriada em diversos segmentos de cliente, né? Desde indústria, condomínios e até mesmo shopping center. Murilo, são quantos colaboradores hoje, diretos? E vocês também fazem contratos intermitentes, né? Então, como é que se dá esse ajuste aí de tanta... Porque é muita gente, né? É muito serviço e muita gente, eu imagino. Sim. Nossa empresa, ela possui hoje mais de 600 funcionários apropriados aí nesses municípios. 600 funcionários. E Isso. como é que faz? A pergunta cortou, Luciana. A pergunta cortou, eu não entendi bem. Você pode... Foi? Eu perguntei se esses funcionários são funcionários da prática, se eles têm... Aí vocês devem variar o tipo de contrato, né? Existem contratos intermitentes, vocês também terceirizam. Como é essa configuração? Ah, legal. O formato padrão da nossa contratação é a mão de obra efetiva. Nós temos parceria, né, com todas essas empresas e prestamos serviço de maneira contínua. Evidentemente que a legislação ela nos dá essa possibilidade do contrato intermitente, mas somente algumas modalidades aí, alguns momentos específicos, né, sazonais de algumas empresas que nós adaptamos o projeto a essa necessidade. Certo. E quem está ouvindo a gente, né? Como é que é o processo de recrutamento? Vocês têm um site, né? Me parece que é um site, você pode passar o site, as pessoas deixam o currículo aí. Como é que vocês recrutam quando vocês precisam de vaga e quais são os cargos que vocês mais demandam? Joia. Nós temos algumas modalidades de divulgação dessas vagas. Através do site, através do próprio Cine Bahia. Os nossos clientes também são potenciais indicadores aí de profissionais para o nosso negócio e na nossa própria empresa, né? Nós recebemos aí uma média de 6.000 currículos mensais só deixados em nossa caixa postal, em nosso caixa de correspondência, em nosso escritório. A nossa plataforma do site, ele traz uma opção de cadastro,
onde você consegue já facilitar o processo de triagem da mão de obra para a nossa empresa. Então, nós temos as principais vagas, que são de portaria, né, que chamamos de controladores de acesso, auxiliar de limpeza, auxiliar de depósito, né, e tantas outras posições, motoristas, né, a grande maioria são vagas operacionais, e dentro da nossa plataforma, no site, o profissional ele consegue cadastrar o seu currículo já preenchendo os dados compatível com a vaga do seu interesse. E isso facilita bastante lá o nosso processo do setor de talentos, né? Nosso processo de recrutamento e seleção. Que são duas meninas ótimas, né? Gleica e Gabriela, não é isso? Que fazem a Sim, seleção. sim. Elas estão comigo no Universo Diverso, que é o meu programa de rádio, pela manhã, aí fazendo uma série bem, bem bacana, né? Depois que as pessoas colocam o currículo lá no banco de dados ou leva aí, é feita essa triagem. O processo de seleção, elas fazem como, Murilo? Convidam, são entrevistas, são dinâmicas, como é que é? São entrevistas em grupo, ou são individuais, ou depende da vaga? Como é que esse processo se dá? Joia, boa pergunta. O E processo elas ele devem ser muito ocupadas, né? Porque deve ser uma contratação contínua. Elas me mandam de vez em quando, é muita gente o tempo inteiro. embora o turnover, né, da nossa empresa ele seja um indicador baixo, nós sempre precisamos contratar em razão dos novos contratos que tem nossa empresa. Então, de acordo com o tipo, né, da vaga, feito os testes específicos para cada tipo de função. Há esse procedimento inicial de triagem de currículo, né, nós costumamos trazer essa cultura, né, de que não há nenhum profissional ruim, e sim aquele que se encontra com as características da vaga, da nossa empresa e do cliente que ele vai ser apropriado, né? Um profissional com característica de empresa, de condomínios, de shopping, cada um vai ter aí um perfil diferente. Basicamente, há, né, esse processo de triagem dos currículos, né, onde é analisado todos os fatores, por exemplo, de localização, localidade que mora aquele profissional, experiências, escolaridade para aquele tipo de função, de vaga. Há inicialmente um contato telefônico que passa pela confirmação dos dados desse profissional e interesse sobre a vaga, né, porque algumas vezes encontramos alguns currículos mesmo cadastrados em alguns sites que estão desatualizados, né, ou esse profissional ele já foi recolocado no mercado. Então, a nossa equipe faz essa triagem, né, e aí, em seguida, o convoca para a entrevista. E aí, dentro Olha, dessa... Gleica, na conversa comigo lá para a rádio, ela disse que é muito grande o número de pessoas que colocam telefones desatualizados, telefones de outras pessoas, que, assim, vamos chamar a atenção aqui das pessoas, né, gente? É o currículo, olha o que o Murilo está falando. O currículo é o primeiro acesso da empresa, a sua primeira apresentação ali, né? É a única, e às vezes a única, e pode ser a sua última oportunidade. E aí ela estava chamando a atenção para essa questão de colocar os dados corretamente, não mentir, colocar o telefone, revisar o DDD para ver se... Porque como é que vai entrar em contato, né? As pessoas falam tanto que emprego está difícil, como é que vai entrar em contato se os dados estão equivocados? Bom, e aí eu vi hoje uma frase que eu queria dividir com você, que é assim: para reter bem é preciso contratar melhor. Os colaboradores, quando eles entram numa empresa e passam poucos meses e saem, em boa parte das vezes é porque eles estão desalinhados com a cultura e o propósito da empresa, né? Quais são as coisas da cultura, da prática que vocês valorizam, né? O que as pessoas
elas precisam ter para estar com vocês, assim? Porque eu sei que cada cargo é para ser motorista, é diferente para trabalhar na limpeza, é diferente para trabalhar na portaria, mas o que é que vocês, né, enquanto sócios, valorizam muito e que prestam bastante atenção? Realmente, Luciana, a relação ela é similar a um casamento, né? Precisa haver afinidade, precisa haver a cumplicidade, entre empresa e colaboradores. Dentro desse nosso processo, né, de retenção, isso realmente parte do momento de recrutamento e seleção do candidato. Como eu vinha dizendo, nós aplicamos alguns testes específicos para cada tipo de função, né, em todos os níveis operacionais, e com isso a gente consegue minimizar qualquer tipo de possibilidade de que essa contratação não dê certo. A gente sempre contrata com a intenção positiva de que esse profissional ele possa continuar na casa. Mas não é somente isso. Não basta somente um recrutamento bem feito, né? Você chegar ali na negociação e o aceite, né, da política de remuneração, dessa relação de cargo e salário com o profissional para que isso dê certo. Existe toda uma estrutura que a empresa ela precisa cuidar para que haja retenção dessa mão de obra e que essa relação ela possa se tornar e ser sempre benéfica para as duas partes. Então, dentro da prática serviços terceirizados, nós, por exemplo, além de fazer todo esse processo dessa forma, a gente também faz integração dos nossos colaboradores e nós temos um manual, né? Então, para cada função que nós contratamos na prática... Ela é através de curso, é através de alguém lá no cargo acompanhando? Como é que é feito? Vamos Então, supor, se eu for contratada hoje para trabalhar na portaria de um prédio, como é que é o processo de integração? a partir desse momento de aprovação, nós temos a leitura de um manual. Esse manual, inclusive, está sendo transformado para uma ferramenta interativa. Então, nesse manual, a gente fala sobre toda a missão, visão da empresa, características do nosso negócio. Nós informamos para o colaborador, né, do ponto de vista comportamental e técnico, quais são as expectativas. Aquilo, né, que é a expectativa da empresa frente à oportunidade que está existindo para ele dentro do negócio. E outra coisa bem bacana que acontece é que a gente também faz a leitura do contrato de trabalho. Então, cada parágrafo é lido, o contrato é o escopo padrão, né, conforme a legislação estabelece, e a gente frisa muito, né, que os profissionais da prática são profissionais que não têm dúvida. Ele não tem dúvida quanto à sua responsabilidade, ele não tem dúvida tecnicamente quais são as obrigações. A partir desse momento que a gente também lê o manual, nós tratamos sobre as normas, né, relacionadas à saúde e segurança do trabalho, né? Chamamos atenção. Agora está mais importante do que nunca, né? Que novas atitudes e ações e posturas vocês tiveram que adotar, além, é claro, do uso da máscara e álcool gel, para os colaboradores de vocês, Murilo? Houve aí fortemente uma campanha de comunicação, né, para que as pessoas estivessem conscientes nessa pandemia sobre a responsabilidade não somente dos próprios cuidados, mas também das outras pessoas. Mas na grande parte, né, nós já fazíamos tudo isso, né? Como nós somos uma empresa limpadora, né, especialista nesse assunto, então todas essas regras, né, que foram impostas aí em razão da pandemia já eram circunstâncias e uma configuração de trabalho padrão de nossa empresa. Mas nós não nos isentamos da obrigação de reforçar sobre o uso de máscara, sobre o uso do álcool gel. Fizemos várias campanhas em diversas formas para reforçar todos esses protocolos. Passamos bem aí esse período de pandemia.
Estamos passando ainda, né? Que continuemos assim. Sem Murilo, dúvidas. uma das queixas principais daqui dos alunos, especialmente os mais jovens, nós temos alunos aqui de várias idades, né? De 19 até 70 anos. É com relação à exigência das empresas, a exigência de experiência que as empresas têm. Como é que é? Você falou aí de experiência, na hora que, como vocês contratam muito, nem sempre vocês vão ter aí todas as pessoas experientes. Outra coisa é que, às vezes, você pode ter um experiente com alguns vícios e um sem experiência com grandes possibilidades, né? Isso é visto aí. Como é que vocês veem essa questão da experiência? É uma exigência? Ou vocês também. Como é que é o setor de treinamento da empresa? Bom, sobre a experiência, isso é muito relativo à função que está sendo disponibilizada naquele momento. Existem cargos dentro do nosso negócio que necessita que o profissional ele já possua uma certa experiência para que venha com uma certa bagagem a fim de agregar em nosso negócio. E outros não. O que a gente tem de muito legal, né, é a política de meritocracia. Nós temos diversos líderes hoje dentro do nosso negócio, supervisores dentro da empresa, que começaram 4 ou 5 anos atrás em funções operacionais. E a empresa super incentiva, né, a educação continuada, nós aplicamos esse treinamento, a cultura da prática, isso corre em nossas veias, né, o Lifelong Learning. Tivemos Hum. recentemente aí um trabalho nesse sentido e treinamento é o nosso pilar. A todo momento estamos fazendo um trabalho, ação reforço em nossa mão de obra em todos os níveis, né? Do nível operacional aos cargos administrativos, às funções gerenciais, nós tratamos isso com total afinco. Muito bem. Vou fazer uma brincadeira aqui com você, tá? Vamos A gente lá. tem aqui, eu peguei esses sites aí, vários no início do ano, né? Vários sites colocam assim as habilidades mais valorizadas em 2021. Eu vou falar a habilidade e você vai falar para o nosso público a nota que você dá essa habilidade aí para ser um colaborador da prática, uma empresa em expansão, uma empresa contratante, uma empresa onde você aí que está desempregado pode ter várias oportunidades. Então, presta bem atenção quais são as habilidades que o sócio-diretor, as notas que ele vai dar. Eu escolhi 10 dessas, né? Eu pesquisei em vários sites, escolhi 10 habilidades e você me disse que nota é de 0 a 10 que vocês valorizam mais. Eu A acho que a gente vai capacidade. dar, eu acho que a gente vai dar 10 em todas, né? O Não, não pode nosso, dar 10 em todas, não pode dar o 10 em nosso, todas. Você vai o ter nosso, que. Ah, nós só ficamos com os melhores, né? Então, o nosso nível de exigência em relação à mão de obra é uma coisa que a gente leva muito a sério. Mas vamos experimentar ah. aí essa dinâmica. Então vamos lá. Capacidade de trabalhar em ambiente virtual. Mesmo trabalhando como na portaria, ou na limpeza, ou no. Essa é uma capacidade importante para vocês? Então, são diversos níveis, né, dentro do negócio. Por exemplo, eu diria que para as funções operacionais isso estaria aí dentro do nosso indicador uma nota 7, mas Uhum. para os outros cargos administrativos, né, gerenciais, isso seria necessário uma nota 9 para que a gente pudesse alcançar os resultados os quais a empresa estabelece. Certo. Colaboração e trabalho em equipe. Nota 9, né? 10 na realidade, né? Porque em qualquer setor dentro da nossa empresa se faz necessário essa interação, né? Essa interface de informação junto ao cliente, né? Esse cuidado com o outro, a sensibilidade da convivência, isso sem dúvidas é essencial para que a gente possa contratar a mão de obra.
Então, vocês, se vocês estimulam a colaboração e o trabalho em equipe, não devem estimular tanto a competição, né? Porque a competição, ela prejudica muito essa questão da colaboração, às vezes. Então, a gente preza muito por um ambiente saudável. É evidente que há aí a competição, né, em relação aos setores, às áreas, né, um profissional com o outro em relação à performance de trabalho, mas prezamos muito pela cooperação, pelo respeito, né, isso é, sem dúvidas, essencial para a saúde, para a boa convivência, o qual a nossa empresa possui. Ótimo. Flexibilidade e gerenciamento do tempo. A nota 10, Luciana. Nota 10. Difícil, Você está dando assim, 10 de tudo, não pode, viu? Não então, pode. uma coisa que nós temos desenvolvido dentro do nosso negócio, né, são os POPs e o PAD. É evidente que a gente não tem nenhuma rotina engessada, ela é muito O que que é? flexível, Explica para os nossos alunos aí o que são os sim. POPs. Perfeito. Então, a gente tem uma rotina muito flexível, né, de acordo, evidentemente, com a característica do profissional, da empresa que nos contrata, mas existe o procedimento operacional padrão, que é o POP para cada tipo de Uhum. atividade. E existe o procedimento de atividade diária. Então, por exemplo, quando entra um colaborador, né, seja ele nas funções operacionais, ou em outras funções, a gente defende, através desse instrumento, nessa programação de atividade diária, toda a rotina de trabalho do profissional. Então, na ordem cronológica, desde a hora que o profissional entra na empresa até a hora que ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, é essencial que ele faça essa autogestão, né, do seu tempo. Evidente que isso pode ser modificado, inclusive pelo próprio colaborador, né, uma vez que ele nos traga uma possibilidade tão eficiente a qual aquele projeto ele nos demanda. Então, isso traz para o nosso cliente, né, a satisfação do resultado, que ele está recebendo exatamente aquilo que ele comprou, estamos honrando com um compromisso. A nossa empresa fica muito tranquila, né, nos aspectos técnicos, porque está entregando ali a sua missão, e para o colaborador, para o profissional, isso acaba sendo um grande respaldo, né, porque ele sabe exatamente que ele está fazendo a coisa certa, e ele recebe os feedbacks quanto às atividades que ele está exercendo. Você estava falando aí da questão do tempo e eu estava pensando, né? Já pensou, de repente você tem uma pessoa, um vigilante noturno. Aí a pessoa já passou a noite inteira ali, chega às 7 horas, na hora de ir embora, 6, 7 horas, o outro não chega. Que transtorno, né? Que é. Então vamos Uhum. lá. Resiliência, palavra da moda aí, né? Nessa pandemia, capacidade da gente sofrer determinadas intempéries e voltar ao normal e não se abalar tanto. E adaptabilidade. Resiliência e adaptabilidade. Que importância tem isso para você? É 10. Ah, não tá de tudo, Murilo. Ah, Então, 10. então, Por que que o colaborador precisa ter tanta adaptabilidade? Porque vocês trocam muito de empresas, as pessoas, por quê? a nossa prestação de serviço, ela é uma prestação de serviço padronizada. Então, Sim. se nós temos um gestor de administração de condomínios, né, no segmento comercial ou residencial, tudo aquilo que a gente entrega relacionado ao nosso trabalho, à nossa prestação de serviço, ela vai dentro de um pacote de prestação de serviço. Se a gente enxerga isso nas lentes operacionais, o mesmo acontece, né? O profissional que ele é contratado, né? Uma vez que para um determinado perfil de controle de acesso, né? Agente de limpeza ou nas funções logística, ele precisa ter essa flexibilidade e de repente ser remanejado para um outro setor, para uma outra área, estar aberto a essas possibilidades da empresa conforme a necessidade. E isso sem dúvida, né, há um reflexo positivo em sua avaliação, né, a possibilidade de crescimento ela acaba se tornando mais expressiva. Então, defendemos
dentro do nosso negócio esse modelo flexível, né, polivalente, essa característica do profissional, né, polivalente, com essa facilidade de se desenvolver em algumas áreas, isso, sem dúvidas, é essencialmente importante. Bom, você está dando 10 em tudo, agora você vai tentar não dar 10 nessa, mas eu acho que vai ser muito difícil. Então, você vai me dar um exemplo prático, né, disso. Dedicação. Por que que a dedicação é importante para vocês? E o que poderia substituir a dedicação? De repente a pessoa não é muito dedicada, mas vai lá e faz e dá conta do recado e tal. Não pode ser assim, não? Né? Então, eu vou, assim, eu vou tentar, assim, falar para você sobre essa. É 10, claro, mas Uhum. pensando numa lente aí um pouco mais subjetiva em relação a isso. Quando o profissional, a gente enxerga ele, né, com essa capacidade de conduzir as tarefas, comportamental muito legal, né, e tecnicamente ele sofre ali algumas deficiências que podem ser desenvolvidas, isso é mais fácil, né, de nossa empresa encaixar dentro do seu programa de treinamento, de desenvolver isso dentro do dia a dia. Agora, quando essa situação ela é oposta, aí é um pouco mais difícil, né? Quando a gente tem um cara muito bom tecnicamente, mas do ponto de vista comportamental, ele tem uma certa dificuldade de adaptação dentro do ambiente de trabalho, ele não é tão esforçado, né, para poder entregar as tarefas, esse profissional acaba não sendo tão bem avaliado. Você está reforçando aí uma coisa que a gente tem lido há bastante tempo aí na literatura de RH, né? As pessoas são cada vez mais contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelas competências comportamentais, a importância das competências comportamentais. Essa daqui já vai ser 10, eu já vou só colocar, que é empatia emocional. Você já falou aí a questão da empatia, né? Mas a inteligência emocional também é muito importante. E é muito importante que quem está nos ouvindo aí, que esteja desempregado, que esteja procurando uma oportunidade de emprego, que se atente às questões da inteligência emocional, né? Que muitas vezes influencia até nas indicações que a gente faz, nos grupos que a gente anda e tal. Então, quer falar um pouquinho sobre inteligência emocional? É importante para você? Posso dar 7 nessa inteligência emocional? Não, eu acho que a inteligência emocional deveria estar na grade do ensino médio, né? Eu venho defendendo isso para as pessoas, né? É tão importante quanto qualquer outra matéria aí que a gente tem no ensino médio, hoje no atual modelo de educação no Brasil. É, Notamos, né, diversos profissionais formados no mercado, né, que são tecnicamente bons, né, conseguem ali, inclusive, levar suas vidas pessoais de uma forma muito tranquila, mas no quesito inteligência emocional, né, às vezes sai um pouco da linha. Então, é muito difícil constatar isso dentro de um processo de recrutamento e seleção. Nós temos algumas ferramentas que trazem aí algum resultado, mas não proporcionam total acurácia, mas sem dúvida, no que trata aí da permanência desse profissional na empresa, né, no próprio crescimento, no negócio, a inteligência emocional é um fator que o profissional ele precisa estar sempre muito atento em relação a isso. A gente poderia dizer que é a falta da inteligência emocional ou o baixo índice de inteligência emocional seria uma das principais causas de desligamentos aí na prática? Sem dúvidas, né? Isso influencia muito dentro do negócio. A gente até aqui não fez essa aferição, se essa é a Uhum. maior razão aí de desligamento dos nossos profissionais, mas é claro, né, que uma grande parcela dos problemas que por circunstâncias acontecem, né, em razão dessa dessa não inteligência emocional
tão desenvolvida nas pessoas. Aqui na Unigrade nós temos na graduação Inteligência Emocional, não como uma disciplina, mas como eixo norteador de várias disciplinas, inclusive a disciplina de comunicação, que eu ministro, da disciplina comportamento organizacional, até em teoria geral da administração a gente trabalha inteligência emocional. E na pós-graduação, que você já foi nosso aluno, você sabe disso, é uma disciplina que a gente valoriza muito, que perpassa por quase todos os cursos da Unigrade. Agora, essa daqui, eu acho que vai ter também, mas eu Você então vai falar agora dos prejuízos da comunicação ineficaz. A característica é comunicação. Se comunicar bem, se comunicar de forma afetiva, se comunicar de forma assertiva, se comunicar da melhor forma possível. Saber se comunicar. Qual é a importância disso para vocês? Sem dúvidas, 100%, né? Eu acho que um ruído que ocorra dentro da comunicação, isso pode influenciar infinitamente, todo o processo. Aqui na empresa, na prática, nós trabalhamos com uma política, né, de se formalizar o máximo das informações, né, para que a gente possa ser preciso nessa comunicação. Além disso, trabalhar através das nossas reuniões periódicas, né, nós temos fóruns semanais em praticamente todas as áreas, e nesses fóruns a mensagem é proporcionar sempre esse alinhamento na comunicação para que não haja ruídos, né, nem nenhuma circunstância que possa, porventura, ser desagradável. Com a questão agora das redes sociais, né, do WhatsApp, principalmente, que é uma coisa que a gente tem utilizado bastante, a gente está tendo um certo problema com a formalização, seja via e-mail, seja via contratos. As pessoas querem se comunicar agora só via WhatsApp. A gente tem batido nisso aqui também com bastante frequência, né? Haroldo sempre fala que o WhatsApp não é uma comunicação formal, não pode, a gente pode usar o WhatsApp para várias coisas, mas vamos formalizar e tal, porque o que está escrito, o que está no e-mail, ele está ali, está registrado, está documentado, e via contratual, isso é muito, muito importante, a comunicação formal. Foi bom você falar sobre isso. Vou falar as três últimas aqui, a gente já falou as 7, você já deu 10 em quase tudo, mas agora mais importante dessas três, tá bom? Aí para você e vai explicar aqui para o nosso público por quê. A 8 é o aprendizado contínuo. Você já falou aí que você tem o programa de Lifelong Learning, que é aprendizado ao longo da vida, tá aprendendo sempre. Que é uma coisa que você faz também, e eu acho que isso seria a liderança, por exemplo, que é excelente, né? Acho que talvez a melhor de todas. O aprendizado contínuo, o autogerenciamento e a solução de problemas complexos. O que seria mais importante para a prática? Então, vamos falar em termos de cargos operacionais primeiro. A comunicação ela é algo extremamente importante, né? Nós defendemos dentro do negócio também uma prática da prática serviço terceirizado, é o design for trust, né? Que é o design de confiança. Então a comunicação ela precisa estar dentro desse processo, né? De confiabilidade, né? A gente precisa ter a absoluta convicção, né, de que nosso colaborador ele entendeu quais são os propósitos, quais são essas razões em qualquer nível, né, que ele está dentro do nosso negócio. E aí atravessa por tudo aí que você falou, né? Acho que depois tudo é muito importante. O aprendizado contínuo, o autogerenciamento e a solução de problemas complexos. Exatamente. Então, passa por tudo aí que a gente falou, que isso gera o engajamento dessa mão de obra, né? Faz com que as pessoas se sintam motivadas, felizes dentro do trabalho. Nós sempre promovemos, Luciana, também algumas ações, né?
que traz para os funcionários, para a equipe de trabalho, os colaboradores, essa sensação sempre de pertencimento, né? Porque nessa relação de comunicação, imagina que nós temos 600, mais de 600 colaboradores atribuídos em diversos locais de trabalho. E nós precisamos nos comunicar com essa equipe, né? A gente tem todo um time de RH, né? E também temos um time operacional que diariamente visita esses postos de trabalho e estão lá para poder fazer esse acompanhamento, né? Esclarecimento de dúvidas sobre remuneração, dúvidas técnicas dessa mão de obra, sobre que tipo de comportamento ele tem. E a empresa ela traz alguns momentos, alguns eventos, né, que proporcionam também esse pertencimento. Por exemplo, a gente tem lá o programa Prática Saudável, que aí nós temos um grupo de corrida que agora na pandemia isso está um pouquinho mais leve, né, em razão aí não está tão aquecido em razão da aglomeração, mas que promove essa interação da equipe, né, que zela pelo bem-estar. Existem vários incentivos. Uma competição, né? Quem está acima do peso, para ver quem perde peso mais rápido, tem um objetivo. Vontade de entrar, eu acho que eu vou trabalhar aí para poder. Verdade, a gente tem o medida certa, né, e que deixa a turma aí bem entusiasmado, né? Mas é só uma brincadeira para que as pessoas possam cuidar. Zelamos muito pela saúde dos nossos profissionais, né? Desse bem-estar. Nós temos lá no final do ano o Dia da Família, né? E tantas outras ações que a empresa estabelece. Não estou ouvindo ele. Eu não estou te ouvindo. Repete, Murilo, por favor. Eu não ouvi. Não ouvi. Meu auxiliar aqui, Thierry, vai ajudar a gente. Espera aí só um minutinho, viu? Fala aí um pouquinho para ver se ele ouve. Eu acho que ele vai ter que entrar novamente. Uma nossa. Ui. Travou. Murilo, você travou um pouquinho. Você pode. Fala. Aí, agora acho que liberou. Fala aí novamente para ver se eu te ouço. Você estava falando do Dia da Família. Não tá ouvindo. Ele saiu, ele vai entrar novamente. Bom, pronto. Acho que agora vai. Você estava falando do Dia da Família. Ele não está me ouvindo também. Ai, que pena. O nosso bate-papo estava tão interessante. Vamos fazer o seguinte. Você saiu da live? Sai da live e volta novamente. Você pode fazer isso para a gente ver se dá certo? Nossa, se a conexão. Será que é a minha? Nossa, tá. Bom, live tem dessas coisas, né? A gente está ainda aqui no bate-papo super bacana. Aí, de repente, interrompe, acaba tudo, não cai e tal, é normal. Vou ver se o Murilo consegue voltar. Enquanto isso, eu vou falar da nossa promoção da graduação. Nós estamos com um projeto aqui para o curso de RH, um projeto de oferecimento, oferta de bolsas, né? Uma bolsa de 70% no primeiro ano para as empresas parceiras. Você que é da prática, uma empresa parceira, vai poder fazer seu curso superior pagando apenas R$ 144 por mês. A entrada, a primeira prestação de R$ 48 e as outras de R$ 144. Em 2 anos, você tem um curso superior com 3 certificações profissionais durante esse período. Nós temos convênios, contatos com as maiores empresas de Vitória da Conquista e região, e a gente está sempre em contato, tanto trazendo essas experiências dessas empresas, quanto também trazendo aqui, Emerson, muito obrigada pela presença ali, quanto trazendo os profissionais para conversar com a gente, como a gente está fazendo hoje aqui com o Murilo. Tomara que dê certo, tomara que dê para ele voltar. Cleiton Fernandes entrou, Simone Galvão, muito obrigada pela presença.
O nosso convidado caiu aqui, mas ele vai voltar. Eu pedi para ele sair um pouquinho, mas ele vai voltar novamente. Uma outra novidade que nós vamos ter vai ser um projeto muito bacana, um programa muito bacana chamado hashtag 2021 com emprego. É um programa que a gente está elaborando aqui para tratar sobre o cenário do emprego. Ele chegou? Solicitou. Opa, solicitou Murilo enviar a solicitação. Pronto. É um programa onde a gente vai falar sobre o cenário do emprego na região sudeste. Tá me ouvindo agora, Luciana? Pronto, perfeitamente. Estava aqui falando do programa que eu vou querer muito que você participe, que é um programa chamado hashtag 2021 com emprego, onde a gente vai falar sobre o cenário do emprego em Vitória da Conquista, na região sudoeste, sobre currículo, elaboração de currículos, etc., sobre entrevistas de emprego, como se comportar e tal, como conquistar indicações, construção de redes e relacionamentos produtivos e as posições apropriadas, falar um pouco dessa rede social, e as posturas e etiquetas profissionais. Esse programa, ele vai ser lançado dentro em breve, talvez essa semana ainda, e eu vou chamar você, viu, para participar aí também. Bom, legal. Você está do nosso bate-papo, porque daqui a pouco é o Instagram que vai derrubar a gente, e eu também pedi seu tempo, já estou usando 50, né? Mas teve a quedinha aí, não foi só culpa minha. Aí você estava falando dos processos de engajamento que vocês fazem, e aí, até onde eu ouvi, você falou que vocês têm aí no final do ano, você tem uma medida certa, você preza muito pela qualidade de vida dos seus colaboradores, e que no final de ano você tem aí o momento família. Uhum. Então, tudo isso vem nessa perspectiva de gerar um ambiente saudável para esses profissionais, né? A preocupação, evidentemente, não é somente no aspecto profissional, né? Nos importamos bastante, né, com os nossos colaboradores, como é que ele está no ambiente pessoal, se ele está bem, e dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos como responsabilidade, inclusive social, buscamos retribuir, né, isso aí para toda a nossa equipe. Muito bem. Olha, tá aqui, ó, Emerson é aluno nosso de pós-graduação, falando que os temas são ótimos, bons estilos de gestão, Edinalva batendo palma, Arlindo Santos falando parabéns, Murilo, Mariana Cartagena batendo palmas, Carlito, Will, Regiane, Thierry, Cosmira Nascimento, Mirana, JV Dias, ó, um monte de gente aqui batendo palma, mandando coração. Luciana, esse pessoal aí todo, né, são profissionais da prática, né, e que estão pleiteando aí uma possibilidade de ensino superior, né, querem estudar, querem se qualificar, estão buscando acompanhar a velocidade do nosso negócio, e transmiti inclusive hoje essa mensagem para toda a equipe que estamos buscando, né, parcerias, né, inclusive com a própria Faculdade Sudoeste, a fim de ter essa relação, né, que possibilite aí a inserção dos nossos profissionais no ensino superior. Então, a gente está lançando... Na hora que você caiu, eu estava falando, já dei até o preço. Então, você que está ouvindo a gente agora, pode entrar em contato, pode entrar no site, marcar seu vestibular. O vestibular é online, certo? E aí a gente já tem a mesma parceria da Black Friday, que foi R$ 48,00 e mais 70% o primeiro ano inteiro. No segundo ano, 60% a gente mantém aí para as nossas empresas parceiras, e a prática a gente está fechando com o processo de conclusão da parceria, mas já está tudo muito certo e eu já conto como certo, tá? Bom, recapitulando a nossa live, Murilo falou aqui, você que já é da prática tem que prestar atenção aí, e ele disse que quais são as habilidades, né, que estão aí, todo mundo está falando, quais são as habilidades profissionais para 2021? Ele está colocando aqui que a capacidade de trabalhar em ambiente virtual foi a que ele deu nota 9 e 7, mas as demais foram 10, então preste bem atenção.
colaboração e trabalho em equipe, flexibilidade e gerenciamento do tempo, resiliência e adaptabilidade, dedicação, empatia e inteligência emocional, comunicação, aprendizado contínuo. Então, você que está aí sem estudar, uma das coisas que eu como selecionadora, às vezes, mais observo são as pessoas que passam muito tempo sem fazer nenhum curso, nenhum programa e tal. Às vezes a gente recebe um currículo, a pessoa fez um curso em 2010, nós estamos em 2020, a pessoa não fez nada, gente, não pode. A gente precisa se atualizar. Até você está vendo aí um diretor de empresa, um sócio de uma grande empresa, ele está constantemente estudando, sai de uma pós, entra em outra pós e tal. Então, a gente precisa dessa capacidade. Autogerenciamento, solução de problemas complexos. Então, a gente precisa de tudo isso. Para a gente finalizar, e eu te agradecer muito pelo bate-papo, foi super produtivo, tá? Eu que agradeço. Que você apontasse quais são as maiores dificuldades que você tem aqui, fizesse um balanço desse mercado empregador aqui em Vitória da Conquista. Como é que são as pessoas, quais são as maiores dificuldades que vocês têm de encontrar pessoas, de encontrar a pessoa certa, de manter a pessoa? Quais são os pontos que nós que estamos preparando essas pessoas para adentrar nesse mercado, nós precisamos prestar atenção, e as pessoas que estão do lado de fora querendo trabalhar também têm que prestar atenção para se adequar. Nós somos grandes intermediários, né, entre empresas e colaboradores e pessoas. E escutamos, de um lado, todo o mercado profissional falando sobre uma certa dificuldade, né, escassez até mesmo de vagas, e por outro lado escutamos o empresariado, né, falando sobre uma escassez de mão de obra. E o que a gente percebe, né, é que falta esse encontro, né, por vezes de características, né, tanto da facilidade do empregador de fazer a divulgação das suas vagas. Falo isso de uma maneira muito genérica, né? Nem sempre o empregador está buscando as vagas da forma mais apropriada, né? No canal, no meio mais correto, e o mesmo ocorre, né, com as pessoas que nem sempre estão procurando as suas vagas nos locais mais apropriados. E um grande gargalo passa por essa circunstância que você citou sobre a atualização do currículo. Muita gente deixa de fazer o preenchimento, né, de informações que, por vezes, acabam sendo eliminatórios no processo seletivo. Dados pessoais, né, experiências na área, né? Então, há uma distribuição de currículos de uma forma muito genérica, as pessoas saem colocando currículo no mercado, disparando para vários negócios e empresas diferentes, e o currículo ele nem sempre está bem direcionado para aquela vaga específica, né, citando, né, o que essa pessoa tem realmente de positivo para aquela determinada função. Então, se o profissional ele tem essa preocupação, né, de chegar lá, cadastrar seu perfil para aquela vaga, preencher todos os dados de maneira correta, com certeza essa relação entre empregador, né, e profissionais, ela seria de uma forma mais assertiva. Muito bem. Bom, então o nosso programa veio a calhar. Hashtag emprego. A gente vai fazer a divulgação, vai fazer uma palestra de divulgação aí. Quem quiser se inscrever é inteiramente gratuito, serão 5 módulos, onde a gente vai tratar de currículo, de entrevista, do cenário local, das conquistas, das indicações, dessa questão pessoal também, e das posturas e etiquetas profissionais. E aí, quem quiser participar, é só seguir a gente nas redes, porque logo, logo a gente vai estar lançando. Essa semana ou na outra já vai ter a palestra de lançamento, e aí a gente vai divulgar aí na prática e nas outras empresas parceiras. Murilo, gratidão, foi muito produtivo o nosso bate-papo, acho que muito esclarecedor aí para todo mundo, os nossos alunos que ouviram, que participaram agora da live, que vão participar depois. Muito obrigada, viu?
pela sua simpatia, pela sua acessibilidade e pelas dicas que você passou para a gente. Lembrando que no Universo Diverso, aí as meninas gleicas, psicólogas, estão lá todo dia também falando dicas sobre empregabilidade. Obrigadão, tá? Legal. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que está visualizando nessa live. Nossa equipe, né, os estudantes também da Faculdade Sudoeste, futuros estudantes também. Te agradecer pela oportunidade, um prazer enorme falar com você. Pela confiança, essa é a minha primeira live, né? Então você está sendo aí a cobaia. Espero de verdade ter contribuído aí com o conteúdo, né? E que as pessoas possam levar, absorver alguma coisa de positivo para as suas vidas. Obrigado, Luciana. Vou querer vocês participando do programa hashtag 2021 com emprego. Vocês são grandes empregadores e tem que falar para essa turma aí que está precisando de emprego, que está precisando ganhar mais, que está precisando encontrar um emprego que tenha a ver com a personalidade. A gente precisa orientar essas pessoas melhor, tá bom? Legal. Somos movidos a desafio. Tá aceita a proposta. Ótimo! E estou esperando aí todos os alunos da prática. Entra agora no nosso site, FASU, faculdadesudoeste.com.br, faça sua inscrição e vem fazer vestibular com a gente, que a parceria já está pronta, tá? Abraço, Murilo! Outro, até mais. Obrigado.